Olá pessoal do canal Diversos! E aí, como é que vocês estão hoje? Para mim, está tudo tranquilo, está tudo bem. Espero que com vocês também esteja bem. E hoje estou aqui para falar sobre prática leitura, falar com os professores. Portanto, o que é uma prática leitora? A prática leitora é importante porque ela tem a função de instigar o aluno a ler determinado livro. Mas por que instigar os alunos a lerem? Ora, porque a leitura é importante. A leitura de um livro vai fazer com que o aluno talvez mude a forma de pensar sobre determinado assunto. Vai fazer que o aluno se indigne com algo. Enfim, a literatura ela tem a capacidade de moldar o pensamento. Vai instigar o aluno a ler mais, vai instigar o aluno a escrever melhor. Então, é importante para adquirir vocabulário, é importante para se sensibilizar, é importante para se indignar com alguma coisa. Enfim, vai melhorar o ponto de vista do aluno. É muito importante instigarmos a leitura enquanto professores. Bom, então a prática leitora ela se divide em 3 pontos. Primeiro, a motivação, que é algo importante, pois vai instigar o aluno a ter contato com a obra, vai dar vontade, vai fazer com que o aluno tenha vontade de ler. Logo, é importante nós pensarmos em joguinhos, em brincadeiras. Claro, depende também do tamanho dos alunos, das crianças, não, mas a idade, eu quero dizer, né? Crianças de ensino fundamental 1 deveriam ser brincadeiras destinadas a essa idade, obviamente. Podemos, com os maiores, no caso do ensino médio, fazer perguntas, mas também utilizar jogos. Jogar videogame, por exemplo, é algo para qualquer idade. Existem jogos para adultos, de cartas, de tabuleiros. Então, a motivação, lógico, ela é muito importante, mas depende da idade de cada um. Mas existem N formas de trabalhar com jogos, com brincadeiras, enfim, que dá para fazer com qualquer idade. Também, é claro, dá para nós instigarmos um debate sobre determinado assunto, o qual o livro vai falar, para que o aluno ou melhor, para que o aluno tome conhecimento do ambiente do livro, das discussões, para depois ele entrar para dentro da obra e ver como que esses pontos se relacionam com a obra. Depois disso vem o período da leitura. O período da leitura pode ser feito individualmente ou pode ser feito em grupo. Em grupo, no caso com o professor, onde poderia ser trabalhado a leitura em voz alta, obviamente, para que cada aluno tenha a noção de pausa, noção dos pontos. Por exemplo, um ponto de interrogação é necessário determinada entonação, para afirmar algo. Você deve fazer isso. Será mesmo que eu preciso fazer isso? Perguntando, né? Então, ter essa diferença na entonação é muito importante. Prestar atenção no timing da leitura. Portanto, é muito legal fazer isso junto com o professor. E também discutindo os elementos que tem no livro. Né? Eu acho importante fazer a leitura junto, para que se vá tirando as dúvidas durante a aula. Depois da leitura, podemos trabalhar de várias formas. Podemos trabalhar com filmes para dar intertextualidade, caso tenha um filme. Podemos trabalhar com jogos. Poderíamos pensar, em resenhas, críticas em relação a essa obra lida, seminários. Temos vídeos, podcasts. Podemos trabalhar de várias formas. Portanto, é importante também período de pós-leitura. E é lógico, importante que se relacione cada ponto, né? Eu até tenho um exemplo aqui, qual foi apresentado numa das disciplinas do meu curso de letras. Eu vou abrir o PowerPoint para tentar demonstrar com mais clareza esse assunto que eu estou abordando.
o assunto que eu trabalhei em aula ontem, que eu apresentei para a professora, foi a prática leitora Assassinato no Expresso do Oriente, da escritora famosa inglesa Agatha Christie. Acredito que todos conheçam, ou grande parte das pessoas conheçam, porque ela é muito importante e é um grande clássico, né, conhecida como a Rainha do Crime. Então, é algo que eu acho fascinante. Bom, meu nome então é Daniel, para quem não me conhece, né? Eu sempre falo aqui é o Daniel. Então, o objetivo que eu pensei seria realizar uma prática leitora para instigar os alunos a prestarem atenção nos elementos implícitos da comunicação. Ou seja, a linguagem corporal é importante. Não só para a obra, né, de romance policial, mas também para qualquer possibilidade de comunicação frente às pessoas. É importante nós pensarmos como o corpo está interagindo, porque ele vai demonstrar nervosismo, ele vai demonstrar calma. Então é importante pensarmos nessa relação da linguagem verbal com a não verbal, no caso a do corpo. A justificativa, então, esse tipo de leitura possibilita um sentido mais aguçado para os fatos que ocorrem à sua volta, já que trabalha diretamente com a lógica e a atenção de cada um. As etapas que eu ocupei as etapas que eu pensei, foi motivação, leitura e pós-leitura. Como eu já tinha dito, né, as etapas de uma prática leitora são estas. Os materiais utilizados, lógico, isso não foi trabalhado em sala de aula, foi um trabalho feito em hipótese, mas, enfim, os materiais que seriam utilizados, projetor, folhas impressas, celulares e os computadores. A motivação, o que é ser um detetive? Né? Qual é a função do detetive? Lógico, é investigar crimes, trabalhar com o implícito nas cenas, né? Falar com suspeitos, prestar atenção no modo como eles utilizam a linguagem corporal, mesmo que o investigado minta, diga que não cometeu o crime, o corpo está dizendo que ele cometeu o crime. Perguntaram para os alunos se eles costumam consumir esse tipo de conteúdo. Aí vamos falar de séries, de jogos, de filmes, baseados nesses assuntos policialescos. Quem é Sherlock Holmes? Que foi criado por Sir Arthur Conan Doyle, que é outro escritor muito famoso, assim como Agatha Christie, também em inglês, né, desse gênero. Sherlock Holmes é um dos maiores detetives, muito conhecido, foi feito adaptações para séries, para filmes, tem vários livros. E outro muito importante também, que esse foi criado pela Agatha Christie. Quem é Hercule Poirot? Hercule Poirot, belga, né, também detetive, e muito importante também, com vários livros escritos. Enfim, é também um personagem muito conhecido desse gênero. A motivação, ou primeira motivação, né, que são várias que eu optei por colocar. O primeiro seria um jogo ao qual eu encontrei no Google Play, na Play Store, o qual os alunos fariam um papel de Sherlock Holmes, na tentativa de desvendar alguns mistérios em um jogo de mapas. Este jogo consiste apenas em alguns objetos perdidos no mapa, né, nesta cena, e aí teríamos que encontrar este objeto. Por exemplo, ela estaria aqui, né? Basicamente isso, mas só para instigar os alunos, é algo bem simples, só para iniciar os trabalhos, digamos assim. Outro seria os 5 métodos para descobrir mentiras na linguagem corporal, assunto relacionado à linguagem corporal, e a linguística. Esse é um vídeo do canal da Unip, qual ele nos mostra alguns elementos para que a gente identifique se uma pessoa está mentindo, né, ou não, enfim. E aí seria importante discutir os elementos
do vídeo com os alunos, qual é a importância da linguagem corporal, e se os alunos já conseguiram identificar se alguém estava mentindo, e como eles fizeram isso, né? Então é importante nós pensarmos nesta relação da linguagem corporal com a verbal, porque geralmente a linguagem verbal pode estar dizendo uma coisa, mas a corporal pode dizer o contrário. Normalmente é isso que acontece quando a pessoa está mentindo. É bem difícil de esconder isso. Em algum momento vai ficar muito claro. Bom, fazer uma análise também da figura, né? Das figuras a respeito da linguagem corporal, sem nenhuma linguagem verbal, sem nenhuma fala. Poderíamos perguntar para os alunos o que eles deduzem na imagem. Logo, esta imagem aqui demonstra um cara um pouco mais tranquilo. Nesta, o cara está com o rosto, com a testa franzindo, né? E demonstra tipo uma preocupação, demonstra uma atenção, assim, ele parece pensando muito, assim, em reflexão. E o outro parece um pouco mais triste, assim, um pouco mais relaxado, assim, ele não parece muito tranquilo, este homem aqui de cabelo comprido. Claro, cada pessoa pode ver da forma, né, depende, obviamente, da interpretação, né, esta é a minha interpretação, poderia algumas pessoas discordarem, obviamente, né. Apresentar também para os alunos quem é a Agatha Christie, que ela foi uma escritora inglesa que criou o Hercule Poirot. Ela escreveu 93 livros e 17 peças teatrais. É conhecido como a Rainha do Crime. A apresentação do livro, que é uma adaptação, né? Não é o livro original. A leitura seria feita de uma adaptação. Então, Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie, traz uma adaptação da IPM, mais uma investigação do detetive belga Hercule Poirot. Nesse livro, eles estão em um trem com partida de Istambul para Paris, e aí, por causa da neve, ele acaba parando obrigatoriamente e ocorre um assassinato do senhor Hatchet, que é encontrado morto a facadas em sua cabine. Então, no período de leitura, poderia ser feito em conjunto com o professor e em aula, e durante a leitura seria discutido alguns pontos, como as imagens, a combinação delas, a construção de cada personagem, a linguagem, ou seja, como é a linguagem, como se constrói a narrativa, como se dá a relação entre a imagem e o texto verbal? Quem você considera como suspeito? Por quê? Qual é o desfecho? Então, discutir, né, elementos que eu considero importante, como a linguagem, como se constrói a narrativa, é uma adaptação em HQ. Então, vai ter a relação da imagem com o texto verbal, e trabalhando com os alunos quem que eles pensam que seria o suspeito, e depois, no final, apresentando o desfecho, né, quem foi realmente o assassino, né? Depois do período pós-leitura, seria passado o filme para os alunos. Esse filme foi gravado, foi lançado em 2001, e aí eu acho que seria importante fazer essa ligação do filme com a HQ, do filme com o livro, falando das semelhanças, destacando os elementos da linguagem corporal e da verbal, a relação que ambos têm, como essa representação da linguagem corporal e verbal ajudaram o Hercule Poirot a identificar todos os suspeitos e quem teria sido o assassino. Estou tentando, obviamente, não dar spoiler, né? Porque muitas pessoas sabem o resultado desta obra, no caso, quem foi realmente o assassino, né? Enfim, o filme também seria, na minha ideia, assistido em conjunto com o professor. Obviamente, primeiro a gente passa o filme e depois discute, né? Acho que parar o filme
Não sei, né? Enfim, aí também fica a critério de cada um, né? Mas daria, claro, pra gente parar o filme e ir apontando os elementos, né, da linguagem corporal que cada um dos suspeitos demonstra um pouco de nervosismo, digamos assim, nas suas falas. Então, como produto final primeiro, eu denominei como a história mentirosa. Construir uma espécie de julgamento, onde em grupo, cada grupo teria que identificar quem estaria mentindo. Ou seja, chamar pessoas aleatórias para contar uma história que tenha acontecido em suas vidas, e uma delas, no caso destas 3 pessoas, estariam mentindo. Ou seja, é mentira, não aconteceu isso com ela. E os alunos teriam que identificar quem estaria falando a verdade. Mais ou menos uma brincadeira, né, para testar os fatores da linguagem corporal que certamente iriam entregar esta pessoa e iria se confirmar a mentira. Como produto final 2, os alunos poderiam ler outros livros, assistir outro filme ou outra série, enfim, que tenha ligação com esse gênero de romance policial, e apresentar isso de maneira livre, né? A escolha também seria livre, em grupo também é atividade, e os alunos poderiam fazer jogos, poderiam fazer brincadeiras para apresentar isso para os seus colegas e para o professor. Obviamente, é uma atividade para propagar este gênero do romance policial, esse gênero policialesco, né? Representado nos filmes, nas séries, nos livros. Então, eu acredito que basicamente é isso, né? Uma prática leitora, é só uma hipótese, é só uma opção, né? Pode se trabalhar de várias formas, com vários livros, e acho que é muito importante pensar nisso, trabalhar práticas leitoras, instigar a leitura nos alunos, porque é uma forma muito bonita de moldar o ponto de vista, claro, deixando livre, né? Nunca o papel do professor será doutrinar um aluno, mas sim mostrar as múltiplas possibilidades de pensamentos e ajudar o aluno a construir de forma a argumentar de forma que as pessoas acreditem no que ele está dizendo. E a literatura ela pode fazer isso muito bem. Obrigado. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre a prática leitora. Se vocês costumam fazer isso, costumam ocupar esse tipo de método. E muito obrigado pela atenção. E até